Você comentou sobre a sua participação em algumas novelas, né? Novelas bíblicas. De que forma você trabalha dentro, né, desse grupo? É escrevendo? Mostrando que você estudou sobre aquele assunto? Como funciona o seu trabalho nessa parte? Eu fico muito feliz. Na verdade, agora eu estou trabalhando na segunda novela bíblica. Eu dei uma ajuda ou outra para outras que já foram ao ar, mas foi muito assim esporádico. Mas de maneira oficial, esta é a segunda novela que ainda não foi ao ar, que nós estamos trabalhando. Eu não sou o autor, nem co-autor da novela. Mas existe uma preocupação que a novela seja o mais claro possível, retratando o texto bíblico. Mas você é atriz. Então, algumas coisas que para você é o óbvio, o ululante, para quem está em casa, é uma oportunidade de explicar. E como funciona? Porque nem tudo que a gente vê na novela, às vezes eu vou acompanhar aqui e não está ali. Oh, gente, mas aqui não falava que ele foi para cá, para lá. E a gente tem a gente tem a autorização divina de acrescentar acontecimentos na história bíblica para retratar aquele momento. Não é difícil você saber até que ponto pode ser inventado algo ali? O que a gente não pode fazer? A gente não pode inventar nada na Bíblia que sirva de fonte doutrinária para além daquilo que a Bíblia apresentou. Tá certo? Mas a prova maior que Deus não condena o acréscimo de um detalhe ou outro para a questão de enredo está na própria forma como os evangelistas escreveram a vida de Jesus. Veja, Deus não tem contradição. Mas, às vezes, o modo de um evangelista retratar um episódio bíblico foi diferente do outro. Os dois não podem estar certos. Sim. Por exemplo, um evangelista diz que Jesus estava saindo de Jericó quando ele curou 2 cegos. E o outro estava entrando. Ele estava entrando quando curou 1 cego. É. Você está entendendo? Jesus estava saindo ou estava entrando? Um evangelista diz que Jesus subiu ao monte e, abrindo a boca, começou a falar as bem-aventuranças. Evangelista Mateus. Lucas fala que Jesus estava numa planície embaixo. E Jesus estava no monte ou estava na planície? Então a gente nota que até o próprio evangelista, com a diferença, é claro, que o evangelista foi inspirado por Deus, o autor da novela não. Daqui a pouquinho eu falo mais dessa diferença. Mesmo dentro da inspiração profética, o autor teve uma liberdade pessoal de colocar a verdade de Deus numa roupagem que, segundo a sua concepção, ficaria mais fácil de entender. Então vou dar um exemplo. Olha o que Mateus fez. Mateus pensou de propósito os elementos da vida de Jesus que eram verdadeiros, mas ele colocou de propósito esses elementos para mostrar para as pessoas que Jesus é o novo Moisés, o autor da nova aliança. E como é que ele fez isso? Diferente dos outros evangelistas, Mateus mostra Jesus nascendo, um rei tirano tenta matar Jesus, Jesus escapa e ele mata várias criancinhas em Belém. Moisés também, quando nasce, o faraó tenta matar várias crianças e Moisés escapa. Quando Moisés escapa, Moisés vai para o Egito. Jesus, quando escapa de Herodes, vai para o Egito. Quando Moisés sai do Egito, Moisés passa 40 anos no deserto. Jesus, quando sai, passa 40 dias no deserto. Moisés, depois disso, ele sobe numa montanha no meio do deserto e traz os 10 mandamentos. Jesus sobe numa montanha e traz de novo as bem-aventuranças. Então não é que Mateus inventou, ele só pensou. É como se eu pegasse a vida de, sei lá, de 2 pessoas também e comparasse a vida de Kennedy com a vida de Abraham Lincoln. Eu falo, olha, Kennedy foi morto porque ele queria libertar os negros nas lutas sociais americanas. Lincoln também, porque queria a libertação da escravidão. Então Kennedy foi morto por causa das suas pautas contra o racismo e Lincoln também. Kennedy foi morto em público, né, por um assassino. E, curiosamente, Kennedy foi morto num carro Lincoln. E Lincoln foi morto Lincoln da marca Ford. E o Lincoln foi morto na sala Ford do teatro. Olha. Você tá entendendo? O Kennedy foi morto junto com a esposa dele ali, que ela segurou
a cabeça dele aqui ensanguentada, o Lincoln também foi morto na frente da esposa. Então eu posso comparar a vida de John Kennedy com a vida de Abraham Lincoln sem inventar coisas, apenas pensando pontos que são semelhantes. Sim, sim. Eu posso contar a nossa história. E encontrar pontos. Pontos. Que, né? Você foi católico, eu fui católico. Você se entregou a Jesus, eu me entreguei a Jesus. Você tem um amor pela Bíblia, eu tenho um amor pela Bíblia. Você entendeu? Olha quanta coisa em comum. Então Mateus fez isso. Com que objetivo? Mostrar que Jesus é uma espécie de novo Moisés. João, por sua vez, já pensou, não. Eu quero retratar de outra maneira. Sim. Eu quero falar de uma maneira mais filosófica, porque eu estou em Éfeso e havia muitos filósofos ali. João começa, no princípio era o verbo, e ele estava com Deus, ele era Deus. Então os próprios evangelistas... Você tem a Bíblia toda decorada na cabeça? Não, não. Não? Não, não. Pode ter certeza que não. Gente, não. Eu tô chocada. Não, mas é a convivência com o Espírito. Agora, você vê... Mas não é só a Bíblia, são várias, né? Outras coisas, né? Na verdade, tudo é para honra e glória de Deus, né? Mas como eu estava dizendo, os próprios evangelistas não narram os acontecimentos de maneira ipsis literis, exatamente um igual ao outro. Ora, agora vem minha conclusão. Se eles têm essa liberdade e eles eram inspirados por Deus, por que alguém não pode ter a mesma liberdade hoje de, com critérios, vou deixar isso bem claro, com critérios, também colocar a coisa de uma maneira mais clara. As professoras fazem isso na escola dominical das igrejas. Elas viram para as crianças, vão contar a história de Davi. Então chegou o gigante Golias e falou, Davi, seu pequenino. E Davi falou, não tenho medo de você, seu grandão. Eu contei esses dias, eu gravei até contando pro meu filho, vendo? Do meu jeito. Do seu jeito. Com palavras que ele iria entender. Exatamente. Será que você estaria pecando contra a palavra de Deus? Não, você só colocou a Bíblia de uma forma que o Henrico pôde entender a mensagem. A novela também é assim. Então vamos pegar alguma coisa. Em primeiro lugar, já falei que eu não sou o autor da novela, nem o coautor. Sim, sim. Mas o Brasil tem uma cultura novelística de longa data. Você entendeu? Eu fui criado ao sabor de Janete Claire, né? Desse pessoal todo. Quem não lembra os personagens do passado? De Roque Santeiro. Roque Santeiro. Já pensou? Viúva Porcina, né? E os chavões, né? E o da minha filha, que até hoje, coisas de 20 anos atrás, ainda estão com a né? Tô certo ou tô errado? Tô certo ou tô errado, né? Aquela coisa toda. Então, peraí. Vamos fazer do coco uma cocada? Já que o pessoal gosta tanto de novela, e a novela tem algumas coisas perigosas, porque muitas vezes a novela, ela atrai para é aquela velha pergunta que você deve ter se feito muitas vezes. É a arte que imita a vida ou a vida que imita a arte? Eu não sei, mas uma influencia a outra. Porque ao mesmo tempo que a TV dá algo que o público quer, hoje, por exemplo, o que o povo quer é treta. Você quer ter o quádruplo de visualizações aqui da nossa conversa? Vamos começar Vamos quebrar o pau aqui. Agora! Vamos quebrar o pau aqui. Que decepção. Bota em looping isso. Bota em looping. Nossa! Agora. Bota em looping. Exatamente, o que vem por aí. Que vem por aí. Inclusive a thumb vai ser Rodrigo Silva. Briga. De Karina Pau. Pronto, acabou. Nossa, olha, eu tenho certeza. Vai ser o campeão de visualizações aqui. O pessoal quer treta. Então o pessoal dá treta. E além de dar treta, eles incentivam o público. Você sabe. Pra dar o... Olha, Karina, você vai vestir você, a personagem que você vai fazer, vai vestir essa saia com esse cabelo aqui. No outro dia tá as meninas todas vestindo. E o cara vai... Sim. Então, vamos... Você influencia. Ao mesmo tempo que você retrata, você está influenciando exatamente. Aquela pessoa. E eu descobri assim, embora, é claro, eu tenho que ter muito distinto para mim a separação entre o santo e o profano, entre o mundo e o que não é do mundo, mas é interessante que ao mesmo tempo que a Bíblia fala não ameis o mundo, a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Tá certo? Ao mesmo tempo que a Bíblia fala que a gente não deve fazer mistura entre o santo e o profano, Jesus partiu do conhecido para o desconhecido. Jesus contou parábolas de coisas que o pessoal estava no dia a dia ali. Sim. E outros rabinos também contavam parábolas. Então, por que não fazer do coco uma cocada? Eu resisti por muito tempo à internet. Hoje que eu descubro que eu posso fazer
uma live, um podcast ou até uma gravação de uma aula, que eu já tive 8.000 pessoas me assistindo de ponta a ponta, Atingir, né? onde é que eu vou ter 8.000 pessoas pessoas numa sala de aula? Então, glória a Deus por isso. Agora a pessoa não precisa sair mais de casa para assistir minha aula, para nos ver. Então, ótimo. Aí, uma emissora de TV veio com essa proposta de fazer novelas bíblicas e me convidaram. Justamente para trabalhar com os autores, para saber onde que o autor pode dar essa linguagem que você falou aí para o público entender e onde não pode. Sim. Agora tem um detalhe, tem alguns elementos que a gente tem que levar em consideração. Em primeiro lugar, isso aqui eu estou falando, e estou falando quase que oficialmente, porque isto eu falei na emissora e é o pensamento da emissora. Isso aqui eu posso falar que é o pensamento oficial deles e das autoras que estão trabalhando agora. As novelas não devem substituir a leitura da Bíblia Sagrada. Não é intenção de ninguém isto. Elas são apenas um chamariz para a Bíblia. E alguém talvez que seja evangélico, pentecostal de 50 anos, fala, eu não preciso de novela para assistir a Bíblia. Amém. Você não precisa. Mas tem milhões de pessoas que talvez precisem. Tem milhões de pessoas que precisem. Sim. E, por exemplo, quando a novela foi ao ar, não sei se posso falar o nome, né? Pode. Posso, a novela Gênesis, ela foi ao ar, eu recebi tantas coisas interessantes. Uma delas foi que uma mulher estava na porta de num ônibus, logo que a novela estreou, e tinha um bar atrás. E estavam os camaradas lá jogando sinuca, bebendo cachaça, e ela viu que eles já estavam meio bêbados, falando assim, rapaz, você tá vendo esse negócio dessa novela, Gênesis? Eu tô assistindo. Rapaz, mas será que na Bíblia é assim mesmo? E ela escutando aqui, ela tava com a Bíblia para ir para a igreja, antes de fecharem as igrejas. E aí ela escutando aquela conversa, ela falou, rapaz, vamos estudar a Bíblia um dia pra gente conhecer o que tá na novela, o que não tá. Ela mandou uma mensagem nas redes sociais falando o seguinte, eu nunca podia imaginar que eu iria amanhecer na porta de um bar ouvindo dois bêbados falando de Gênesis. Sim. Numa época que Big Brother estava brigando por audiência. Sim, sim. E eles vão estudar a Bíblia. Então a irmã que já tem 50 anos de congregação na Assembleia de Deus não precisa. Mas esses bêbados lá do bar precisam. Sim. Tá certo? Outra coisa interessante, já que eu tô Daqui falando por uma a pouco atriz. eu não quero treta, mas eu tenho uma coisa para falar. Por exemplo, eu tô com uma atriz aqui. Eu vou contar uma experiência agora. Eu falei, eu dei um workshop agora para os atores da próxima novela que vai entrar no ar. E muitos atores ali nunca leram a Bíblia. Muitos atores consagrados. Não vou dar nomes por questões claras, éticas, né? Nem para dar spoiler, para o pessoal saber quem vai e quem não vai. Você sabe como é que funciona isso, mas é gente que você conhece. E muitos ali. E eu explico para eles como é que era o contexto da época, o que é Bíblia, e eu conto a história bíblica do que eles vão ensinar. Sim. E eu terminei com um apelo para eles. Talvez alguns até estão nos assistindo e podem comprovar isso. Eu falei assim, gente, eu não vou ensinar teledramaturgia para vocês, porque eu não sou diretor de teatro. E vocês têm pessoas mais competentes para fazer isso do que eu. Não vou te ensinar que horas que você chora, eu estou te ensinando gestos da época e a história em si. Mas permitam-me terminar a minha palestra aqui fazendo um apelo para vocês. Não posso falar do ponto de vista técnico de uma TV, mas posso falar do ponto de vista de um telespectador. Vocês já interpretaram muitas pessoas. Alguns de vocês, estou vendo pela primeira vez me assistindo aqui, que eu só conhecia pela telinha. Agora, permitam-me dizer uma coisa. Vocês estão interpretando agora Bíblia. E Bíblia é diferente de Nelson Rodrigues. Por mais que Nelson Rodrigues seja um escritor consagrado, você dificilmente vai ter alguém um dia parando você num restaurante e te agradecendo porque, graças à sua representação de Nelson Rodrigues, ele desistiu de se suicidar. Mas com a novela Gênesis já aconteceu isso. De pessoas que estavam à beira do suicídio e desistiram do suicídio porque, por causa da novela, foram procurar estudar a Bíblia até para ver o que está lá, o que não está, e encontraram a Deus e mandaram. E o meu desejo é que amanhã você encontre pessoas que digam para você, muito obrigado, porque naquela sua atuação, naquele personagem bíblico, eu fui procurar a Bíblia, eu sou uma nova pessoa hoje. E eu tenho certeza que isso vai mexer com o coração de vocês, porque não estou querendo desprezar a literatura brasileira, Nelson Rodrigues e qualquer outro. Mas se eu pegar Machado de Assis e levar para a penitenciária de segurança máxima, quantos presos deixarão a criminalidade, o tráfico de drogas e de armas porque leram Machado de Assis? Talvez com um pouco de boa vontade, 1 ou 2. Agora, deixe uma Bíblia ali dentro e dentro de um mês
você terá uma igreja funcionando com ex-drogados, ex-marginais, pessoas tão transformadas que você pode depois empregá-los na sua casa, que eles não passaram a mão em um centavo. Ou seja, mesmo que eu seja um ateu, eu tenho que admitir que esse livro tem um poder de transformação social. Não é pastor, é a Bíblia sozinha lá, que nenhum outro tem. E o meu desejo, com todo o coração, é que essa atuação mexa tanto em sua carreira que você receba cumprimentos que você nunca recebeu até aqui. Karina, eu vi alguns lacrimejando e pessoas que você conhece. Então, assim, é uma maneira também da mensagem chegar ao coração de quem está interpretando um personagem com valores que talvez ele nunca pensou em aderir para a vida dele. Agora eu vou falar como atriz. Por exemplo, na Bíblia, a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Uma atriz que vai casada, que vai interpretar uma cena onde ela vai ter que beijar, abraçar. Aquilo não é considerado adultério, mesmo se a novela for uma novela bíblica. Então não estaria indo contra o que a Bíblia diz, mesmo que seja para demonstrar um fato histórico. Excelente. Isso é algo que me conflitou demais e eu deixei a minha carreira por conta não só da Bíblia, mas que eu não me sentia mais à vontade em estar atuando mesmo, sabendo que aquilo não era eu, era um personagem. Eu deixei de atuar por opção, por escolha, por causa disso. Eu acho a sua pergunta muito pertinente. E aí eu tenho que respondê-la com uma certa clareza e ética ao mesmo tempo. Eu tenho os meus limites nesse papel aqui. Sim. Eu sou apenas o consultor. Sim, sim. Eu não posso ser Mas o se autor. você fosse chamado para ser um ator, por eu exemplo. particularmente, eu não colocaria, se eu fosse ator, eu não faria um beijo contra a mulher. Você entendeu? Eu não faria. Eu, Rodrigo, não faria. E, às vezes, você sabe que nem às vezes os autores, eles têm toda a autonomia textual. Porque tem coisas que são pedidas, às vezes, de cima para baixo. Sim. Às vezes é o diretor de arte, aquela coisa toda, nem o autor. Tem coisas que, às vezes, nem o autor queria daquele jeito. Eu, Rodrigo, particularmente, não colocaria cenas que envolvam beijo. E se eu fosse um ator também, eu não atuaria. Eu até faria, talvez, um papel, mas nunca um papel que envolvesse contatos físicos, sexuais. Porque eu comecei a assistir a Gênesis e, enfim, uma personagem, falei, poxa, essa personagem que bonita, tá dando um exemplo tão lindo. Eu fui assistindo. Essa eu gostaria, quem sabe eu não volto a atuar, fiquei até olhando. De repente começou uma cena de beijo, de não sei o quê, daí eu olhei pro meu marido e falei, acho que não tá certo eu voltar a atuar para fazer essa cena específica. Não, é uma situação conflituosa. Eu digo assim, o que eu pude perceber da direção de todo mundo lá é, em primeiro lugar, você sabe que pregar o evangelho numa sociedade plural, pós-moderna, líquida, com valores bíblicos, que são muitas vezes antissociais, ao mesmo tempo atender, não é uma coisa tão simples. É difícil, né? Não estou querendo passar pano, justificar nem nada, mas não é tão simples assim a coisa, você sabe, né? A gente sabe que existe um super cuidado, até nas cenas da primeira noite, do casamento, existe uma delicadeza ali. Por exemplo, mas ainda existe o teve uma contato, situação, eu não lembro mais em qual cena que foi, qual personagem, que eles colocaram uma atriz com o marido. Eu não lembro qual agora de cor, mas teve essa situação. Essas questões levantam-se também. E cada novela que passa, a gente tem até um lema, que foi eu o autor desse lema. Esse foi o autor, tá bom? Que a próxima novela tem que ser melhor do que essa e essa tem que ser melhor do que a anterior. E essa tem que ser inferior à próxima. Então algumas coisas vão corrigindo, você tá entendendo? Vão corrigindo. E essa é uma questão que já foi levantada lá. Eu não sei se nessa próxima agora como é que ficará isto. A única coisa que falaram que às vezes tem determinadas situações que eles acabam deixando para prender o público, senão o público não vem. O público não vem. É uma situação delicada mesmo. E o pessoal está amadurecendo e está sempre se questionando. E pode ser, não sei, mas pode ser que até amanhã eles cheguem à conclusão, aquilo tem razão, que coincide com o que você falou. Vamos tirar essas cenas de beijo, não precisamos disso para manter a Bíblia. Você entendeu? Hoje, particularmente, eu não faria. Agora, o interessante é que mesmo que haja alguns problemas aqui e outros ali, Deus está usando isso aí para atingir pessoas. E alguém pode perguntar assim, Rodrigo, mas essa novela é até ligada a uma religião que não é a sua e tudo. Veja bem, aí que está a minha posição, Karina. Como eu falei, para mim, se você perguntar, doutrinariamente você tem convicção da guarda do sábado? Tenho. Eu falei, eu posso dar um monte de versículo aqui. Mas você percebeu como eu coloco?
Eu acho que eu não posso, por um lado, chegar e esconder o que eu sou, senão eu vou cair lá no comecinho da nossa conversa, Sim. falando coisas só bonitinhas, Sim, Deus é sim. amor, que aí Sim. não faz diferença Sim, nenhuma. é muito difícil hoje em dia, porque a gente não pode expressar a nossa própria opinião, mas como que a gente vai falar o que a gente pensa? A gente não precisa agredir o outro, Exatamente. mas tudo agora, né, vira Não quero dizer que eu seja perfeito, mas eu procuro sempre, sim, ser claro. dentro Ou seja, da sua convicção, você né? sabe que o Rodrigo que está sentado aqui é um adventista do 7º dia. Ponto. Sim. Mas eu tenho a plena convicção que o povo de Deus, ele é maior, ele não cabe dentro da minha igreja, ele é maior do que os que estão comigo, você está entendendo? Tanto é que uma das escritoras que a gente tem muito valor para ela, não que ela seja Bíblia, chamada Ellen White, ela fala Sim. no livro Parábolas de Jesus o seguinte, que no céu nós teremos 3 surpresas. Pessoas que nós talvez tínhamos certeza de encontrar ali, talvez a gente não encontre. Pessoas que nós jurávamos que não iríamos encontrar, talvez nós encontremos. E a terceira surpresa, como é que eu mesmo estou lá. E eu vi algo muito parecido no Paraíso Perdido, de John Milton, que ele também fala algo análogo. Então eu deixo Deus atuar, você está entendendo? E nesse aspecto, por que eu também estou ali? Ora, eles vieram até mim. Se eu não aceitasse fazer esse papel de consultor para colocar as cenas, tudo o mais próximo possível da Bíblia, e eu acho bacana porque isso me obriga também a ficar estudando a Bíblia. Hoje mesmo, enquanto eu estava vindo para cá, uma das autoras estava mandando mensagem para mim, Rodrigo, eu quero fazer o fulano de tal assim, mas eu estou lendo na Bíblia que tem esse detalhe aqui. Como é que eu posso construir isso aqui sem forçar o texto bíblico? Sim. Há um respeito muito grande. Por exemplo, quando vai construir o nome dos personagens, muitos personagens eu que dei o nome, porque eles pedem assim, Rodrigo, eu preciso de 4 soldados hititas. Né? Eu não vou fazer uma novela de alemães colocando um camarada chamado Severino e o outro Zé Ricardo. Né? Tem que ser Wolfgang, né? Gerhard, alguma coisa assim. Eu vi um personagem em Gênesis que chamava Fofona. Fofona. Foi você que deu esse nome? Não, Fofona é um apelido, né? Fofona é um apelido. Eu falei, gente, já tinha Fofona nessa época. É o apelido, ali foi um apelido. Mas, por exemplo, você tem vários outros nomes. Abumani, que aparece agora, que é um nome egípcio. Então você tem que criar um nome que seja realmente o nome da época, um nome daquela etnia e que seja abrasileirável. Cria esse neologismo aqui, né? Abrasileirável. Ninguém vai falar Gerhard, né? Então você vai falar... aí já a gente dá uma portuguesada na coisa assim. Então elas sempre procuram ali. E quando entra para dar liga, criando personagens que não estão ali, o objetivo é puxar. E eu falo assim, sabe, Karine? Isso é uma coisa muito pessoal minha. Eu sou ruim de mira, porque eu nunca atirei. Eu nunca peguei um revólver na mão e atirei. Então, se eu tivesse apenas uma chance e eu pudesse escolher a arma, eu ia pegar uma metralhadora. Porque algum tiro pega. Então, se Deus... Eu quero apressar a volta de Jesus, eu quero pregar o evangelho. Então, eu agradeço porque isso não significa proselitismo. Não é proselitismo, é falar do evangelho. Então, você me chama aqui, eu estou testemunhando do evangelho. Olha quantas pessoas eu estou alcançando graças à sua fama. Eu escrevo um livro, quantos leitores eu estou alcançando graças àquela editora. Eu estou ajudando na novela, quantas pessoas estão conhecendo a Bíblia através daquela novela. Eu estou fazendo o meu programa, pregando na igreja, eu atiro de metralhadora. Onde me der oportunidade para levar o conhecimento da palavra de Deus, eu vou e levo. Quer sejam meus pares, quer sejam não.